Fala, conspiradores. Eu sou a Paty. Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul! Juntas nós somos o Pode Conspirar e hoje a gente trouxe um dos temas aí mais pedidos e mais clássicos de teorias da conspiração. Acho que é um tema que todo mundo aqui estava animado para fazer. Hoje a gente vai falar sobre reptilianos. Aê! Gente, o assunto é extenso. Não sei nem se cabe em um podcast só, mas vamos tentar. E antes do Isso tema, aí. vamos pro Conspiradores Comentam. Tem comentário? Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela Marimar. Oi! Hoje tem comentário. Tem comentário do Gustavo Olivieri, lá no nosso @podeconspirar no Instagram, que é sobre o episódio da Ilha Plan, que a gente fez semana passada. E ele deixou um comentário muito bom. Pessoal, comecei a ouvir o podcast de hoje e reforço o que vocês mesmas já comentaram. O bom do Pode Conspirar é que vocês conseguem deixar leves os assuntos pesados. Continuem sendo vocês mesmas e o programa permanece fluindo naturalmente. Muito obrigada, Gustavo. É aquilo que a gente já comentou no episódio passado. A nossa metodologia aqui de passar essas informações para vocês é leve, é descontraído, cada uma tem seu jeito de falar, cada uma tem seu jeito de analisar a situação. A gente não está aqui com o intuito de propor algo sério, algo que tenha fundamento científico ou resguardo jornalístico. E quando isso acontece, a gente fala as referências, a gente fala quando a gente fala sério. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada mesmo. Boa. Temos indicações? Eu tenho. Tenho também. A primeira, eu já falei dela aqui, mas eu vou falar de novo, porque calha muito bem nesse assunto. Que é a série da Netflix, o Inside Job, que eu não lembro o nome em português. Como é que é? É teorias da conspiração mesmo. Eu acho que é teorias da conspiração. Então, assista, é muito bom. Muito bom, muito bom. É o nosso podcast em formato de desenho. Tem uma mistureba de informações muito boas, mas tem muita coisa sobre reptiliano também. Então vai lá e dá uma olhada. Beleza. Quer falar a sua aí, Tassi? Vou falar, gente. Eu tenho 3 indicações para vocês. Então, a primeira é do famoso History Channel, né, que eu sempre falo aqui, que eles têm lá uma série chamada Alienígenas do Passado, e aí dentro dessa série fala sobre, né, tem um documentário especial falando sobre reptilianos, então, eu achei bem legal. Então, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão poder assistir, e é interessante porque ela, no meio da série, ela vai ligando com algumas outras coisas e você fica pensando, refletindo e fala, mas eu acho que realmente existiu alguma inteligência, assim, bem evoluída há muitos e muitos anos atrás, sabe? É muito louco, é bem viagem mesmo. A segunda recomendação que eu ia dar para vocês é que nessas pesquisas eu acabei achando um podcast que é de Portugal, que é chamado Engenharia Rádio. E eles lá têm um episódio, né, de teoria da conspiração falando sobre os reptilianos. Eu achei interessante trazer, né? Parece que eles... eu achei o blog deles, né? Eles têm um blog, mas o podcast deles, né, no blog tem um link para o podcast, você pode ouvir lá, mas parece que eles também têm no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, enfim, nas plataformas que vocês conhecem, né, e que vocês também veem a gente. E
A última recomendação, essa é uma recomendação mais infantil, eu acho que as crianças vão amar, né? Mas os adultos crianças também, né? Que é o desenho da Turma da Mônica, o episódio sobre o reptilianos. É só digitar no YouTube, Turma da Mônica Reptilianos, e aí é um desenho de 7 minutos, mas é muito legal, é muito divertido. Eu acho que as crianças vão amar e os adultos também, né? Vão gostar, vão poder relembrar. Quem gostava de Turma da Mônica quando era criança vai poder se divertir um pouquinho, né? Bom, bacana. A minha recomendação é um livro. É um livro que explica aí a teoria dos reptilianos do começo até o final, que é um dos caras mais famosos aí que fala sobre isso, que é o David Icke. Ele tem um livro que se chama O Grande Segredo. Tem em português, vocês acham para baixar na internet, é bem fácil de encontrar. Ele foi escrito no finalzinho ali da década de 90, mas assim, gente, eu venho com uma cabeça muito aberta, porque é uma salada de teoria da conspiração, assim, de tudo que vocês podem imaginar, de Illuminati, de satanismo e reptiliano. Eu venho com uma cabeça muito aberta. Sabe o que eu diria? Eu diria que, assim, o QAnon é praticamente a evolução da teoria dos reptilianos. Sim, tem bastante relação. Quando eu li esse livro do David Icke, deu pra entender que tem bastante relação mesmo. A gente vai falar daqui a pouquinho no episódio. Isa. Bom, gente. E agora, mas antes de começar, por favor, você que está aqui, que você está nos vendo ou está nos escutando, por favor, comente, compartilhe. Nós temos o nosso canal no YouTube. É só você procurar lá, Pode Conspirar. Que por causa dos temas, ele não distribui tão bem quanto os outros. Por que será, né? Por que será? Mas, gente, realmente... Não, mas deixa eu falar para vocês. Eu achei uma matéria de 2020, acho que é 2020, falando assim que todos os canais no YouTube que falassem sobre teorias da conspiração, realmente o YouTube, ele não distribui. Então, tipo, ele não distribui. Não distribui. No geral. Então, se você nos achar no YouTube, né, quem acabar nos achando aqui é porque foi por pura sorte. E quem escuta a gente no Spotify, vai lá no YouTube, indica para os seus amiguinhos, para os seus coleguinhas, para o cachorro, enfim, para ver também a gente. Sorte não, tudo está interligado, tudo faz parte. Não. Enfim, vá lá, comente, compartilhe. A gente responde todos os comentários, a gente responde. Nem que demore um pouquinho, mas a gente responde, a gente fala aqui dos comentários em si. Se você tá ouvindo no Spotify ou no Apple Podcast, por favor, nos avalie, né? Porque é importante, lá tem a opção para você avaliar, vai lá, avalie, para ele poder distribuir melhor. E agora, só para deixar claro, agora no Instagram, tem a opção de você favoritar algumas páginas para aparecerem no seu feed. Então, se você puder favoritar a nossa página, isso também ajuda bastante a gente. Por favor, faça isso lá no nosso @podeconspirar. Tá certo? Tem isso também agora no Instagram? Eu não sabia. Eu não sabia. Saiu hoje. Super atualizada. Olha, que chique, ó. Primeira mão para vocês, galera. Super atualizada, moça aqui, ó. Então, primeira mão. Bem, agora acho que é bom a gente ir pro tema, né? Vamos falar de reptilianos. Vamos lá. Pois bem. Esse é um tema muito polêmico, né? Tanto é que eu trouxe aqui a maior representante, né? Viva. Betinha, eu te amo. Betinha. Dessa raça que é inteligente, é poderosa, enfim, controla o mundo, tantas coisas, mas começando a falar sobre os reptilianos, né? Os reptilianos, eles são também conhecidos, né? Tem o nome de reptóides, povo lagarto, reptilóides, saurianos e draconianos. Enfim.
E o que seriam os reptilianos? Seriam supostos humanoides, tipo assim, uma mistura entre um réptil, uma parte réptil e uma parte humana. Seria um ser híbrido, né? E, assim, desempenha um papel muito fundamental na fantasia, na ficção científica, né, na ufologia e também nas teorias da conspiração, que é o nosso podcast aqui. Né, sempre está aparecendo alguma coisa sobre reptilianos. Bem, isso já é algo que é falado há um tempo, porém foi popularizado pelo David Icke, que é o autor aí do livro que a Paty falou lá no começo, né? E ele é um teórico da conspiração que ele afirma que alienígenas reptilianos eles alteraram a forma de como controlar a Terra, né? Assumindo a forma humana e ganhando o poder político, né? Para poder manipular as pessoas. E assim, ele também falou que muitos dos líderes mundiais são possuídos pelos reptilianos. Tipo, os reptilianos vão lá e entra no corpo da pessoa, entendeu? E aí a pessoa, sei lá, é como se ela fosse uma possessão demônica, né? Entendeu? Tipo, enfim. Os reptilianos, né? Geralmente aí o que é se datado é que... Aí isso que eu fico na dúvida. Já começa a minha primeira dúvida daí. Porque se os reptilianos possuem as pessoas, por que eles são mais altos que as pessoas? Né? É estranho. Tipo... Mas aí, olha só como não é estranho. Porque a gente está falando de uma coisa que não tem uma explicação que segue leis que a gente conhece, né? A gente não achar uma explicação física de uma física que é aquela que a gente compreende, para explicar uma coisa que a gente não compreende, que é uma teoria que não tem fundamento nenhum. Então, sabe? Não dá para é dois pesos e uma medida. Pois é. É muito estranho, gente. E, tipo assim, os reptilianos, né, já que eu falei que eles são uma parte réptil e uma parte humana, é bem provável, né, pelo que dizem, que eles têm algumas escamas em suas peles. Inclusive, há relatos, assim, tipo, muito antigos de, sabe, aquelas sociedades incas, por exemplo, lá no Peru, que faziam aqueles monumentos lá em Cusco. Vou falar de Cusco, mas tem outros monumentos no mundo que, assim, você olha assim e fala, nossa, mas como que foi projetado aquilo, sabe? Porque o corte das pedras é muito certinho, sabe? E tudo muito encaixado. Então, acredita-se que quem participou dessa construção só poderia ser seres assim muito inteligentes e que seriam os reptilianos, até porque nesses monumentos existem algumas características que poderiam identificar que seria essa população, como, por exemplo, corpo, né, corpo, cabeças de serpentes, né, ou até alguns monumentos que tem uma mistura mesmo entre, que mostra, né, entre um réptil e um humano, então seres com rabo de serpente ou com uma cabeça de crocodilo, entendeu? Então, que aí os arqueólogos aí, durante os anos de pesquisa, procurando saber mais sobre a história da origem da humanidade, acabaram achando aí essas coisas meio esquisitas, né? E aí os teóricos, né, e alguns estudiosos atribuem que realmente essa raça inteligente só poderia ser os reptilianos que construíram tudo isso aí. Enfim, e aí tem tantas histórias que falam, né, que eles até hoje estão aqui, que povoam. Uma coisa que também achei muito interessante é a relação que fala que os reptilianos podem estar já até foram relatados na Bíblia Sagrada, inclusive. Isso é algo muito interessante, eu achei, porque já fala aqui a serpente, que fala no livro de Gênesis, né, que induziu a Eva, poderia ser um reptiliano, um ser reptiliano, né, e que antes de Adão e Eva, então, existiria já uma humanidade, entendeu? Só que aí
foi exterminado e depois surgiu essa humanidade que nós conhecemos, que tem origem de Adão e Eva, pegando pela teoria criacionista. Mas também existe um ponto que eu achei interessante trazer aqui, que fala de seres na Bíblia, que tem mais para frente no livro de Enoque, fala também sobre seres assim que dá a entender que eram como se fossem seres inteligentes. E aí tem pessoas que ligam também a serem reptilianos, mas também existe uma parte, uma linha mais teológica que fala que são os Néfilins, né? Que podem ser a mistura entre anjos caídos com humanos, ou esses seres reptilianos com humanos, para quem acredita na teoria dos reptilianos. Enfim, é tanta coisa, gente, mas só conforme a gente vai falando aqui, que a gente vai destrinchando, eu acho que isso aqui é só para terminar essa introdução, como eu falei, pessoas no poder são consideradas reptilianas, mas também não só no poder, mas assim, no mundo mesmo, no mundo das artes, da música, tem muita gente aí que é considerada reptiliana. Enfim, é isso, a nossa introduçãozinha de hoje, falando sobre os reptilianos. E vamos lá. O que mais vocês acharam, meninas? Paty, você que leu o livro, eu vou perguntar para você, né, claramente. Qual que é a justificativa mais forte que o Ike deu sobre a existência? O que ele acha? Por que ele tem tanta certeza de que existe? Ele faz assim, o livro dele, ele faz uma linha do tempo, tipo, desde o começo, vai do mundo até os dias atuais. E aí ele vai linkando reptilianos com várias coisas que aconteceram ao longo da história, né? Mas ele começa falando em umas tábuas que foram encontradas na Suméria, né, que já relatavam naquela época seres, né, que na descrição dá a entender que seriam seres que vieram do espaço, né, e que orientaram as civilizações. Aí ele faz esse paralelo que a Tassi fez também com as civilizações antigas, né, que até liga com uma outra teoria, que a gente vai ter um episódio sobre ela, que eram os deuses astronautas, né, que falam disso. Que aí não foram só reptilianos que fizeram isso, mas o David Icke foca nos reptilianos. Aí o que ele diz é que foi uma raça específica de reptilianos que participou desse começo do mundo, aí que eram os Anunnaki, né? Ele fala que esses Anunnaki vieram do planeta Nibiru, então junta com a teoria da conspiração. Meu Deus, tá. Ele fala que esses extraterrestres, eles vieram do planeta Nibiru e, assim, o intuito deles era realmente de conquistar, como se fosse uma colonização, sabe? Algo parecido com o que aconteceu com a colonização na Terra. Seria algo parecido com que essas raças alienígenas fizeram. Então eles chegaram, viram uma civilização muito primitiva, que era a nossa, e aí começaram a trocar conhecimento com essas civilizações. E ele fala que uma das maiores provas de que isso era extraterreno é porque a evolução da humanidade, ela não segue uma lógica linear, né? Povos muito primitivos têm conhecimentos muito avançados. Ele quis dizer, por exemplo, que os maias, lá os astecas, eles chegaram em conclusões lá atrás de coisas que hoje a gente confirma com a ciência que a gente tem. E aí na cabeça dele, né, na teoria dele, não seria possível que eles tivessem esse conhecimento numa época aí tão remota. E ele se baseia muito nessas descrições, sabe? Descrições que praticamente toda cultura tem alguma descrição dessa, de seres que vieram, né, e trouxeram conhecimento. Ele fala, até mesmo dentro da Bíblia, igual a Tassi comentou, ele fala, por exemplo, de Noé, né? Que Noé ter recebido aquela orientação de que, olha, vai ter uma catástrofe, ele recebeu, na verdade, de extraterrestres, porque ele tinha ligações reptilianas. Então, por isso que o próprio Noé conseguiu... Ele fala meio que da arca como se fosse uma nave, sabe? Ele fala que Noé... Porque, assim, o que eu achei na pesquisa, não sei se o David Icke fala no livro, mas diz que Noé, na verdade, ele não foi gerado pelo pai dele, que chama-se Enoque. E sim, ele foi gerado através de uma inseminação artificial. Exato. Que poderia ter sido feita, né,
pelos reptilianos aí, né? Gente, quantas Mas- camadas. Porque diz que Noé, nessa teoria, ele era especial, né? Era um ser, assim, ele tinha cabelos brancos, né? Os olhos, assim, mais iluminados e tal, essas coisas assim. Então, os teóricos, eles, né? Então, David Icke fala aí no livro, né? É nessa linha também. Mas, assim, para quem é cristão, né? Nós acreditamos que Deus já havia escolhido Noé para essa missão, né, da arca, né, enfim, de haver o dilúvio e juntar uma espécie de cada animal, enfim, pares e colocar na arca com os filhos dele, com a família dele toda lá, a esposa, e surgiu uma nova geração a partir de Noé. Então, tipo, para nós cristãos, nós acreditamos que Deus já havia escolhido, e até pelos cálculos, assim, tipo, do pai, da família de Noé, né? A linha, né? Que é Enoque, que era o tataravô de Noé, aí vem o bisavô, que é Matusalém, e o bisavô não, o avô. Peraí, tô confundindo. É o bisavô, isso, é Enoque, Matusalém, e depois Lenoque. O Lenoque é o pai de Noé. Então, assim, pelos cálculos, né, pelas contas, não bate muito isso de que Noé não seja filho de Lenoque, né? Mas o David Icke, aí no livro, ele já aborda esse, né, pelo que a Paty está falando, já aborda essa outra linha de que não, foi feito por uma inseminação. O David Icke, ele fala até que essas catástrofes aí naturais, de uma certa forma, elas foram provocadas por esses seres extraterrestres, né? Porque a teoria dele, até pelo planeta Terra, é que o planeta Terra foi gerado a partir de um outro planeta que se chamava Tiamat, e que esse planeta Tiamat foi atingido por fragmentos do Nibiru. Tipo, teve que meio que uma colisão entre os dois planetas. E aí formou o planeta Terra, que é um fragmento desse outro aí que existia, o Tiamat. E asteroides também, que existem hoje, são reflexos dessa colisão aí entre o planeta Nibiru e outros planetas. Eu falei pra ler com uma cabeça aberta. Não, gente, porque eu pesquisei, mas eu não tinha ido tão fundo. Ok. Cabeça aberta. Agora eu preciso muito ler esse livro. Agora eu quero muito ler o livro. Vale a pena, gente, assim, vale a pena. Ele faz uns paralelos que dá pra se divertir bastante. Então, naquela tarde entediante que você fala assim, meu, tá muito chato, pega o livro do David Icke, começa a ler. Não, e você é insultado o tempo todo, né? Porque, por exemplo, ele fala assim, porque se como é que é? Tem um trecho que eu achei muito jogando shade em quem tá lendo. Porque se a sua consciência for do tamanho de um grão de ervilha e você não estiver pronto pra absorver todo esse conhecimento, ele fala umas coisas nessa linha, assim, sabe? Ainda te dá umas insultadas ao longo do livro. Ai, meu Deus do céu. Ai. Maravilhoso, então. Fiquei curiosa, meu, pra ler, porque assim, eu pesquisei, então, mano, fiquei curiosa também, agora. Ai. Acho incrível essas falácias, assim, pra forçar você a aceitar a opinião. Não, você tem que ter um certo nível de inteligência, de, sei lá, despertar consciente. Adoro esse termo. Se despertar pra poder entender, senão você não entende. Ok. Ai, gente. Tá, tudo bem. E aí... A gente chegou, né, que a gente tem lá o início do que é essa teoria da reptiliana e como é que isso afetou, não afeta até hoje, né, porque a galera acredita até hoje, a gente vai chegar nesse ponto. Afetou e afeta hoje a humanidade em si, assim, como é que é a sociedade envolvida por esses reptilianos? Bom, o que ele fala lá é que os reptilianos, então, eles começaram com o propósito de realmente conquistar, né, a civilização. E, então, para isso, eles começaram a criar esses seres híbridos,
Né? E aí, tanto por meio de reprodução, e aí fertilização, né, cruzamento entre espécies, fertilização in vitro, ele fala que já acontecia naquela época, tanto quanto por essa possessão, né, de pessoas que não são reptilianas, mas são possuídos por reptilianos. E aí eles começam a colocar essas pessoas em postos de poder. E os reptilianos, eles se alimentam de determinadas coisas, assim. Eles se alimentam basicamente de energia, mas principalmente de energia que vem de determinadas situações. Como, por exemplo, de guerras, tipo, eles se alimentam meio que de medo, né? Eles se alimentam do sol, é uma das fontes de energia também que eles consomem. E por isso que o David Icke fala que as religiões antigas cultuavam muito o sol, que na realidade foi uma influência reptiliana, né? E então, a partir disso, eles começam a colocar pessoas nesses postos de poder e eles começam a gerar situações para criar essas energias de que eles precisam para sobreviver. Então, por exemplo, guerra, dinheiro. Né? E aí o que o David Icke fala é que basicamente tudo aquilo que a nossa sociedade está construída hoje é a partir de concepção reptiliana, para facilitar o controle e a conquista da população. Então ele relaciona, por exemplo, bancos. Ele fala que o surgimento dos bancos e a própria forma que o dinheiro circula hoje é uma forma de controle reptiliano. Ele fala algo interessante, que hoje o dinheiro ele praticamente é todo virtual. Né? Então, que se o banco tem 2 milhões, não existem esses 2 milhões fisicamente. Aquilo são 2 milhões digitados numa tela do computador. Né? Mas que o governo dá essa permissão para os bancos criar esse dinheiro fictício para emprestar para você, então dinheiro que você não vai pegar fisicamente, ele joga de um sistema para o outro e você paga juros em cima disso. Né? E ele fala que essa forma de circulação do dinheiro foi feita para gerar pobreza. Ele fala que tudo isso é feito para controle populacional. Então o objetivo dele sempre foi extrair essas fontes de energia, certo? Para poder, entre aspas, sobreviver e ter controle da população em si. Isso. É a teoria principal dele. Então, tudo que existe, ele interliga com isso. Então, é por isso que, por exemplo, agora a gente começa a entrar em coisas da internet, né? Então, é por isso que existe tanta teoria de gente muito rica, muito poderosa, seja ela tecnologicamente falando, ou até politicamente falando, envolvidas nessa teoria. Exato, porque ele fala que essas pessoas que são poderosas hoje são descendentes dessas primeiras linhagens aí de reptilianos que vieram. Sabe? Já foram meio que os escolhidos lá atrás para continuar essa estratégia de dominação. Nossa, velho. Uau. Ele eu só lembrei... Gente. Pode falar, Tassi. Não, eu só lembrei de uma coisa que eu devia ter falado lá na parte que a gente estava falando da Bíblia, né? Mas é que eu lembrei aqui. Quando a gente falou de Noé, só para deixar claro, né? Que antes de Noé, eu não sei se no livro do David fala, mas já habitava os reptilianos aqui, né? E que esses reptilianos tinham tido relações sexuais com as mulheres, né? Enfim, e que daí surgiram seres poderosos e gigantes. Aí por isso que os reptilianos seriam de estatura, tipo, bem alta, de 2 metros para cima. Fala disso daí, da questão dos gigantes, né? Que fala que na Bíblia menciona várias vezes, né? Até Davi e Golias, né? Ele fala do... Isso mesmo. Só que assim, já na... Só que assim, na visão bíblica, os gigantes da Bíblia, na verdade, são anjos caídos que tiveram relações com mulheres. Ou seja, demônios, né? Depois eles foram expulsos e foram jogados no inferno. Isso é a visão bíblica. Agora, a visão mesmo da teoria dos reptilianos é que esses seres eram os alienígenas, se relacionaram com mulheres, engravidaram, surgiram esses seres gigantes e poderosos, né? Enfim. E aí, como você falou também, da parte lá dos amigos e tal.
Tanto que ele fala das características, né? Aquele ponto que você estava falando no começo, que ele fala que as pessoas têm determinadas características que demonstram esse cruzamento, né? Geralmente são pessoas mais altas, são pessoas de olhos claros, são pessoas de pele mais clara, e que são pessoas... Seria Beta uma reptiliana? Deus! Aí ele fala também das características até emocionais, né? Ele fala que são pessoas mais frias, né? Como répteis, né? Ele fala assim, até porque são pessoas de temperatura corporal mais fria, que são pessoas que têm olhos mais estáticos, assim, mais... Que tem um comportamento diferente, né? Eles não têm Eles não têm, a mesma habilidade social que a gente tem. Tá vendo? Só pode ser. Não, e eu achei algumas coisas muito, muito específicas, assim. Por exemplo, essa aqui eu achei maravilhosa, que é ter cabelo ruivo. Você não pode ter cabelo ruivo, tá? Se você é cabelo ruivo. Por algum motivo, se você tem cabelo ruivo, a probabilidade de você ser reptiliano é gigantesco, assim. Ter marcas no corpo que são inexplicáveis, assim, sei lá, scars. Cicatrizes? É marca no corpo, né? Scar é cicatriz, não é? Isso, ter cicatrizes inexplicáveis no corpo. Também disse de que você é um reptiliano. Amar o espaço. Também é entendeu? Também é E aí, tem um site chamado reptoids.com, que é muito bom, que ele tem todas as informações que você quiser sobre reptilianos, tem nesse site. Ele é excelente. Parece um site dos anos 2000, o que eu amo. E que realmente que é de 2001, tá? É de 2001. Nossa, tá aí E até aqui hoje, tem 2001. Pois é. E tem uns pontos aqui muito bons. Vamos lá. Por exemplo, a falta de lábios. Você não ter lábios. Você ser uma pessoa que que não então eu não sou. Então. E aí essa falta de lábios e você ter muitos dentes na boca. Você olha assim, aquela pessoa e fala assim, aquela pessoa tem muitos dentes. Então você pode ser um reptiliano. Ter pernas mais compridas, assim como a Paty falou, que, né, que a pessoa mais alta, então geralmente ela tem um torso maior, tudo mais. Isso também diz de que você é um reptiliano. Que mais que eu tenho aqui que é maravilhoso? No desenho da Turma da Mônica fala que reptiliano não consegue levantar o braço. Não consegue levantar o braço. No desenho da Turma da Mônica. Na sua pesquisa fala, Roberto? Do quê? Reptiliano não consegue levantar o braço? No desenho da Turma da Mônica no desenho da Turma da Mônica fala que reptiliano não consegue levantar o braço assim pra cima. Não, aqui fala que, por exemplo, ter os olhos com um pouco mais formatos de amêndoa também significa que você pode ter descendência reptiliana. Assim. Claramente. Claramente. Por exemplo, existem pessoas que nascem com um rabo mesmo, que é uma extensão da espinha vertical, da espinha dorsal. Vertical é ótimo. Da espinha dorsal, que a espinha lá é vertical aqui. Da espinha dorsal, tem pessoas que nascem com uma espinha dorsal um pouco mais alongada, então isso também fala que é porque ela vem de uma linhagem reptiliana, entendeu? É isso. E tem umas outras coisas muito, muito específicas que eu, sinceramente, não entendi, mas fica aí na referência para vocês lerem depois, que é muito bom. E aqui eles também falam sobre onde essas pessoas vivem, né? Pessoas comuns, não aquelas pessoas que comandam o mundo. Então, por exemplo, áreas que são remotas. Áreas remotas, as pessoas gostam de viver isoladas. Tem algumas pesquisas aqui
que falam que tem ligação, por exemplo, com a Terra Oca, né? Que eles viveriam debaixo da Terra, né? Por conta da Terra Oca. Se você ainda não viu um episódio sobre Terra Oca, vá lá ver, porque é muito bom esse episódio. Então, também tem áreas que são favorecidas, por exemplo, áreas que são mais abertas, certo? Como, por exemplo, por eles serem répteis, né? Áreas que têm favorecimento de sol, então desertos. Claro, né? Porque a pessoa normal ia optar por estar nos... Agora eu quero entender uma coisa. Por que lá nos primórdios da humanidade esse povo reptiliano estava no meio dos humanos, fazendo para baixo, blá blá blá, e do nada eles resolveram se isolar? Só os poderosos é que ainda estão assim, tipo, um pouco na frente, mas meio camuflado. Ah, meu, pelo amor de Deus, essa teoria é furada, velho. Não, mas é factível. Você jura? Só por isso, essa teoria é furada, só por isso. Só por isso. O restante faz todo sentido. O restante faz, gente. Não faz, não. Claro que faz. Tá achando que não faz? Não. Ai, velho, não faz sentido não, meu, mas... Não, as outras coisas também não faz, mas ok. Deixa eu ver. E aí, nisso, né, a gente tem a lista de pessoas que são consideradas, né, reptilianas. Então, a gente tem alguns aqui, por exemplo, a Rainha Elizabeth, né, como a Tassiane já bem falou, que é a representante master, não só ela, como todos os outros descendentes da família real, claramente. Né, a gente tem o Donald Rumsfeld, tem o George W. Bush, tem o Bill Clinton, Madonna, Britney Spears, Angelina Jolie, Katy Perry, Hillary Clinton. A gente tem também, já falei do Obama, tem o Obama também, falam que o Obama também né? Temos também Taylor Swift. A Tassiane falou pra mim em off que até a Rainha Bi também a Beyoncé. Eu vi um podcast falando que a Beyoncé, o Kanye West e também o Jay-Z, eles são tudo reptilianos também. São reptilianos e Illuminati, né? Então, enfim. Mark Zuckerberg, né? É um dos que é reptiliano. Mark Zuckerberg. Eu vi também falando que o Joe Biden e também mano, qual o nome do outro lá, o antecessor? O Trump também é um reptiliano. Na verdade é o seguinte, gente, o presidente dos Estados Unidos é assim. Até hoje os Estados Unidos teve 46 presidentes, se eu não me engano. Dos 46 presidentes, 43 seriam reptilianos. Porque a linhagem deles, de alguma forma, a família deles, isso não é mentira, né, sobre a ligação familiar. Os 43 presidentes têm mesmo alguma ligação familiar desses 46. Agora, se são reptilianos, aí, né, enfim, a teoria diz que sim, esses 43 dos 46 são reptilianos. Por isso que a gente falou um monte de nome de presidente aqui dos Estados Unidos, é por isso. Gente. Então, dizem que... que as pessoas não estão entendendo, as pessoas... então. Eu vi também, mano, que nosso presidente também é considerado também. Sei. Eu achei aí no site da internet, eu não sei que foi o Ser que escreveu isso, mas falou que ele também é. Eu nunca ouvi falar de reptiliano já a nível de Brasil, né? A gente escuta mais Illuminati, mas reptilianos a nível de Brasil, falar que Bolsonaro gente? Não sei não. Nossa. Realmente, Bolsonaro ser reptiliano, eu acho mais difícil. Eu também acho difícil, mas... Porque ele não tem as características que a gente falou. Não. Não. Ele não tem as características. Mas tem umas pessoas da mídia brasileira que teriam, hein?
Só que eu não vou falar não, porque eu não quero levar Interessante processinho. você ter tocado nesse ponto da mídia, tá? Porque uma das coisas que o David Icke fala é assim, gente, se vocês forem pegar o vídeo dele e as palestras dele, tudo que existe ele consegue encaixar na teoria da conspiração, mas exatamente tudo mesmo. Tanto que tem palestras dele de 5 horas de duração. Então, assim, Uau. aqui a gente tá pegando pontos principais, que seria impossível falar de tudo que ele fala no material dele. Mas uma das coisas que ele fala também é que, com essa finalidade, né, ele fala das famílias, a família da Rainha Elizabeth é uma das principais, tanto que ele fala que hoje existe meio que uma rede de poder entre esses reptilianos influentes no mundo inteiro, que aí começa a se aproximar de Illuminati e tal, e ele fala que o epicentro disso é Londres, justamente, né, por conta da família real, que tá ali no centro dessa organização toda. E aí ele fala que tem várias coisas acontecendo, e aí a teoria começa a se juntar com QAnon, Nova Ordem Mundial, porque ele fala que todo esse movimento de unificação que a gente está vivendo, igual a União Europeia, é um exemplo, como moeda única, internet, todos esses movimentos que a gente está vivendo são formas de gerar uma população única e que vai ser mais fácil de controlar pelos reptilianos. Ele fala que ele chama de o programa, que seria a agenda, dos reptilianos para a raça humana. No futuro a gente vai ter 3 grandes uniões. A gente não vai ter mais estados independentes. Então a gente vai ter uma união dos países europeus, uma união americana e uma outra união que vai se chamar União do Pacífico, que vai juntar a Ásia, que a nossa moeda vai ser única, né? Então que a gente vai ter um só e vai ter acima disso tudo um governo meio que centralizado, né? Então ele fala que o primeiro passo é esse e que a gente já está caminhando para isso. Ele dá o exemplo lá da União Europeia, né, do euro, que já é moeda única, né? Ele dá como exemplo. Ele fala do controle de mídia também, né? Então a Tassi mencionou personalidades da mídia, ele fala de controle de mídia, então que as notícias elas passam todas por esse filtro, né, do que a gente pode ou não pode saber, do que a gente pode ou não pode conhecer. Fala de ciência, né? Ele fala que a ciência em si é uma forma de controle também, né? Ele fala da religião e da ciência. Então o David Icke mete o pau em todas as religiões. Ele fala que todas as religiões são uma forma de controle, né? E que nada mais são do que esse plano reptiliano para colocar o medo nas pessoas, o medo do pecado, o medo de questionar, né? Ele fala que a religião é uma forma de controle mental, e para aqueles que não acreditam na religião, a gente tem a ciência também como uma forma de controle mental. E aí dentro Ou seja, dessa parte, você está lascado. de qualquer jeito. Aí ele fala das vacinas, né? Depois ele atualizou a teoria dele para falar do Covid. Então ele traz toda aquela questão do 5G, da vacina, que ele fala até que o Covid, ele é uma doença causada justamente para enfraquecer, né, as pessoas e facilitar esse controle também. Então, que é uma doença fabricada, né? Ele fala o tempo todo assim que os reptilianos criam problemas para vender as soluções, né, para nossa sociedade. Então eles criam as guerras e aí depois eles trazem ONU, trazem OTAN como forma de solucionar e unificar, né? Criam as crises econômicas propositadamente para trazer o caos, para facilitar o controle, e depois eles trazem a solução dos bancos, trazem as soluções das facilidades relacionadas a empréstimo, né? Ele fala sobre isso o tempo todo. Então, basicamente, tudo que a gente conhece está ligado a reptilianos. Ele fala até dos nazistas também, ele menciona no livro dele Claro. a questão dos nazistas, que os nazistas tinham, né, contato com reptilianos. E aí ele até menciona as bases lá na Antártida, que a gente falou no episódio dos nazistas no centro da Terra, tal. Ele fala que esses túneis subterrâneos aí que os nazistas criavam eram nessa intenção de chegar lá nas civilizações reptilianas. Enfim, tudo que existe está sob o controle de reptilianos e é feito para dominar as nossas mentes. Assim, de tudo que foi falado, eu acredito que realmente a gente tenha aquele princípio do super-herói, né? O super-herói existe, então, portanto, se ele existe, ele atrai o super-vilão, que atrai problema e forma um ciclo, né? Eu realmente acho que existem situações de que é formado algo, né? Alguma situação,
para poder movimentar e ter o controle populacional. Isso eu acho, tá? Isso é a minha opinião. Isso é muito cíclico. Por exemplo, a gente teve primeiro surto lá da gripe espanhola e depois disso, consequentemente, veio a guerra para movimentar a economia. Aqui está acontecendo a mesma coisa. A gente teve a crise do coronavírus, depois, consequente, veio uma outra crise envolvendo guerra também, para poder movimentar, acredito eu, a economia. São coisas cíclicas desse jeito que acontece. Os Estados Unidos, por exemplo, ele é cheio de criar guerra para poder movimentar a economia. Sim. Ponto. A gente sabe disso, isso é histórico. Isso é histórico. Criar vacina em tempo recorde, eu ainda acho suspeito. Eu, trabalhando com ciência, ainda acho suspeito. Porque ainda não se sabe se realmente foi uma fuga laboratorial. Porque para ser fuga laboratorial, tem muitas evidências de que sim, poderia ser uma fuga laboratorial desse vírus. E não ter controle. Sabe? Como a gente já falou já em outros episódios, principalmente o anterior dele, a Plan, que é necessário fazer o estudo sobre essas doenças para que, se acaso aconteça um caso desses, a gente tenha o controle e possa agilizar o controle da peste o mais rápido possível. O grande problema disso é realmente ter um possível escape desses patógenos. Sim. Né? E uma das principais investigações em torno do coronavírus é exatamente essa. Né? Então, existe uma possibilidade, e ela não é pequena, de que isso tenha acontecido. Então, sim, eu acredito que exista esse lado de controle de massa, né, que a gente ainda não entende, que a gente não consegue enxergar. Não que tenha a ver com teoria conspiracional, não, mas tem a ver com ganância humana mesmo. Né? Então, eu acho que disso tudo a gente consegue extrair isso. Pelo menos na minha visão. O controle de mídia também, que existe, isso é óbvio. Controle de mídia. É lógico que tem N interesses econômicos por trás de todas as notícias que a gente ouve, né, que a gente assiste. É lógico que tem coisas que são filtradas, que tem coisas que não chegam a conhecimento do público, isso é óbvio, mas aí eu também parto desse mesmo princípio, não porque seja uma conspiração reptiliana e tal, mas porque envolve pessoas poderosas, envolve muita grana, então natural que aconteça. Sim, verdade, gente. Eu também penso da mesma forma que vocês. Bem, gente, eu achei, não sei se é bom falar nesse ponto, nessa altura do campeonato aqui no Pode Conspirar, mas eu achei desmistificando a teoria dos reptilianos. Então, trazendo alguns pontos, né, que faria a gente pensar que essa teoria é mentirosa. Vamos lá. Esse eu gosto. Então, um primeiro ponto é o seguinte: se os reptilianos estão entre nós, né, há muitos séculos, ou até milênios, né, como dizem os defensores da teoria, por que não há vestígios fósseis desses seres lagartos? E, aliás, onde que eles estariam enterrados? Se é que eles morrem, né? Porque tem uma parte da teoria que fala sobre isso também, que eles não morrem. Um dos trechos lá do livro, ele fala de uma confidente da princesa Diana, né, que supostamente teve uma conversa com ela em que ela confidenciou que a família real é feita de reptilianos e que eles não morrem. Ela falando que eles não morrem. Então que eles vão trocando de forma e que eles já não morriam há muito tempo e que aí ela foi trazida para a família real para gerar aí seres híbridos que seriam os próximos responsáveis por manter a linhagem, né? Mas tem essa teoria aí de que reptiliano não morre, então talvez por isso que não tenha vestígio. Meu Deus, então já veio uma Nossa. Vamos ver o próximo ponto.
Se os reptilianos detêm o controle sobre os principais governos do mundo, mídia e corporações, o que eles estão esperando para poder implantar a nova ordem mundial? Eles não têm condições suficientes para isso? Não é que eles estão esperando, eles têm uma agenda, né, para cumprir. Eles estão organizados, Etapa. pô, tem o planner deles lá Exato. preenchido com as etapas. Você acha que quem criou o termo planejamento foi eles? Tá tudo tudo planejado, gente, passo a passo, etapa por etapa, baby steps, entendeu? Bem, outro ponto aqui. Por que será que não existe nenhum estudo científico sobre os reptilianos? As universidades também estariam controladas por eles? Fica aí a dúvida. O que você tá esperando, Beta, pra fazer um estudo sobre reptiliano? Pois é, mulher, olha só. Perdendo a oportunidade. Tô aqui em Windsor, ó. Que é a casa agora oficial da Betinha. Tá ali com a taça. Que é a casa oficial agora da Betinha. Em Windsor. Então, acho que é isso. Acho que eu vou largar tudo que eu tô fazendo e vou começar a estudar isso. Vocês sabem que a culpa dos TCCs é do silvismo, né? Vocês lembram disso, né? A culpa do TCC é do silvismo. Seria Silvio Santos um reptiliano? Então, fica aí a deixa. Aí o questionamento. Pois é. Tecnologias avançadas, não sei não, hein? Pois é. Fica aí um questionamento para todo mundo. Seria Silvio Santos reptiliano? Sim ou não? Isso. Verdade. Bem, outro ponto também. Por que será que a imprensa não faz reportagens investigativas sobre isso? Bem, ok, né? Os veículos de comunicação são controlados por eles, né? E é por isso, talvez, que não se fala. Mas um outro ponto seria, se o poder dos reptilianos é tão grande a ponto de controlar tudo, aí já volta de novo, né? Eles têm a imprensa, tudo já poderia decretar a nova ordem mundial através da imprensa. Acho que volta naquilo que a gente falou, né? Lá no começo. Outro ponto. Segundo, né, os teóricos da conspiração, o traço físico deles seria as pupilas na vertical, né? Você, por acaso, já viu alguém com pupilas verticais? Só com lente de contato. Então, será que você estava vendo era lente de contato? De repente, aquele era o olho verdadeiro da pessoa, a lente de contato que ela usa todo dia. Fica aí a dúvida no ar, não é mesmo? Veja você, fica a dúvida no ar. Era de verdade? Não era de verdade? Não sabemos. Bem, esse ponto aí, porque, tipo assim, o outro ponto é falando também das pupilas, né, que eles rebatem falando que os reptilianos são mestres do disfarce. Pelo que a gente viu, realmente né, porque eles incorporam a forma humana. Então quer dizer que eles seriam quase camaleões, assim. Meio que isso mesmo. A evolução de um camaleão. Sim. Bem, gente, são esses os pontos aí, mas pelo visto a gente conseguiu refutar todos eles. Não, e a Tassi a favor da teoria. A Tassi falou dos olhos. Tem umas histórias aí que você vê esses fóruns de internet, até o David Icke também fala de pessoas que viram pessoas lagarto, né? Tem vários relatos aí de pessoas lagarto. Inclusive uma coisa que é muito interessante de comentar. Tem um trecho do livro que ele fala sobre o projeto Monarch. E que ele menciona a Kate O'Brien. A gente chegou a falar sobre ela quando a gente falou do MK Ultra. Né? Ele cita a Kate O'Brien como fonte no livro dele. E fala que ela teve contato com políticos influentes lá enquanto ela foi parte do projeto Monarch.
E que eles eram reptilianos, é que eles mostraram a verdadeira forma pra ela e contaram aí planos de dominação reptiliana. Então que ela teve contato com pessoas lagarto. Agora eu fico pensando, né? Uau. Por que alguém que tá num nível de poder desse contaria toda a agenda do projeto pra uma das pessoas que tá lá como vítima de cobaia dos experimentos, né? Isso é muito coisa de filme, do vilão ter que explicar pro mocinho todo o plano maligno dele antes de... Apertar o botão, né? Tá lá esperando apertar o botão vermelho, ele começa a contar todo o plano maligno dele de dominação mundial. Ai, Pois é. Não, gente. É muito louca essa teoria dos reptilianos. Agora eu tô começando a pensar se realmente existe ou não. Não sei. nós Bem, nunca sabemos por fato, assim, né? é. Inclusive, eu também achei na pesquisa falando que a nossa mente, ela também é controlada pelos reptilianos. Porque existia um estudo falando que nós, seres humanos, só conhecemos 10% da nossa mente, né? Então, os outros 90% seriam controlados pelos reptilianos. E por isso que nós não utilizamos todo esse conhecimento que nós deveríamos utilizar. Porque eles controlam os outros 90%. Como eles controlam, eu não sei, mas eles controlam. Então, eu acho que eu já vi, não vou falar aqui com certeza, mas existem vários papers falando que é mito esse negócio do 10%. Que a gente usa só 10% da capacidade cerebral. Eu vou dar uma olhada, aí se eu achar, eu coloco na descrição aqui. Fala, conspiradores. Tivemos um problema técnico aqui com a última parte da nossa gravação, né? Com a nossa despedida. Mas, né, então estou aqui para fazer as vezes das meninas. Eu agradecer vocês por ter assistido mais esse episódio. Foi muito legal ter tratado esse tema. E na próxima quinta-feira a gente volta com um tema novo. Vai ser também relacionado aí a espaço, um tema bem bacana de teoria da conspiração. Até a próxima. Tchau, tchau. Beyoncé e o marido A dela, Beyoncé não, a Jay-Z. Beyoncé é Illuminati. Não, mas diz que também ela faz parte. A Illuminati e Meu Deus, ela reptiliana. faz parte Ah. de todas as conspirações. É por causa